temperamento colérico, embora dotado com muitas qualidades, também possui as suas fraquezas, que podem impactar suas reações e a maneira como lida com situações. E aqui nós vamos destacar algumas das suas fraquezas do colérico. Hoje eu vou começar com a número 1, impaciência. Colérico não tem paciência. Coléricos têm uma baixa tolerância para lentidão e ineficiência. Eles querem que as coisas aconteçam, eles querem que as coisas sejam feitas rapidamente e podem se frustrar quando os outros não acompanham no seu ritmo. Tem que estar assim, todo mundo no ritmo do colérico. É por isso que eles geralmente se frustram, eles ficam nervosos, angers, bravos, muito irados, justamente porque não consegue fazer com que todos acompanhem o seu ritmo, a sua rotina, a sua ação. Não são todos os temperamentos que vão conseguir acompanhar um colérico. Então, essa é uma das características negativas do temperamento colérico, tendência que eles têm. E isso, gente, pode levar a um conflito até em equipes, né? Principalmente nos trabalhos. E se houver pessoas, por exemplo, que precisam de mais tempo para processar a informação, para tomar decisões, essas analíticas, isso vai dificultar bastante quando o colérico dá essa pressão toda, principalmente pessoas com melancólico que não gostam de pressão. Então, a impaciência do colérico, por exemplo, ela pode ser percebida, né, até pela pressa, pela falta de consideração dos outros. Ele não considera, por exemplo, em respeito a outros por causa disso. Ele vai sempre querendo fazer as coisas do jeito dele. Então, ele tem essa forte necessidade, por exemplo, de estar em controle. Eles têm essa dificuldade de delegar tarefas porque eles não confiam nas outras pessoas. É difícil, eles acham que eles conseguem fazer o trabalho da maneira deles, da forma deles, do jeito deles. Ali, daquela forma, por exemplo, eles têm uma dificuldade grande de delegar. Apesar de gostarem de liderar, dificilmente delegam. Essa necessidade do controle, ela pode causar tensão em relacionamentos, principalmente os profissionais. Familiar, então, nem se fala. Outra característica negativa é que os coléricos são orientados por metas e resultados, o que pode parecer ali insensíveis às necessidades emocionais dos outros. Eles tendem, por exemplo, a focar mais na lógica e na eficiência do que nos sentimentos. Isso pode levar a um mal-entendido ou até mágoas, especialmente em situações que exigem, né, você ter mais compaixão, mais compreensão emocional. Ali vão ser as áreas que vão mais afetar. Pessoas ao redor, por exemplo, que podem achar que o colérico é bem frio, é bem desinteressado, nas suas preocupações, não liga muito para as emoções, então isso faz fazer um pouco de afeto. Porém, no colérico você não vai conseguir e nem deve tirar isso da natureza dele, porque, em primeiro lugar, que é muito importante o colérico ter esse tipo de atitude, porque já vem natural, é claro, né, natural, e depois que eles são difíceis de ser aconselhados. Um dos temperamentos mais complicados, por exemplo, para se aconselhar é um colérico, porque ele tem essa força toda, então vão ter estratégias bem específicas para que ele possa ser motivado e entendendo que ali aquele caminho não vai ser a solução. Então tem que mostrar e ele vai tomar a própria decisão ali se vai querer fazer ou não o aconselhamento ou as dicas, porque tem essa força dentro dele de liderança que não vai permitir com que ele vai acabar sendo, como estamos falando das coisas negativas, ele vai acabar sendo teimoso, né? Então a teimosia que lá na qualidade era determinação, aquilo negativo fica
nas fraquezas, fica como teimoso, vai ficar teimando sempre naquela tecla ali e vai estar sempre acontecendo as mesmas coisas para que ele possa entender que ali que não é uma área boa para se mexer, porque ali não pode fazer. Mas o colérico acaba aprendendo com os próprios erros, então ele consegue se sobressair, porque é muito inteligente, é muito rápido, toma as decisões rápidas, então ele vai conseguir saber também que de repente aquela área ao qual ele foi não é o legal. Primeiro ele fez, depois ele agiu, depois ele pensou, então ele vai ter um tempo depois de reflexão e vai conseguir voltar atrás para consertar a ação que fez. É o contrário, né? Porque às vezes você demora muito para fazer, acaba não fazendo nada por causa da procrastinação. Com o colérico é o contrário. Ele faz e depois ele pensa e vai consertar ali o erro com as ações feitas através depois do pensamento. Ah, não deveria ter agido assim, não deveria ter feito assim. Mas a maioria das vezes o colérico ele tem essa tendência muito forte, por exemplo, de teimosia na área negativa. Quando ele está na fraqueza mesmo. Gente, o que seria, no caso, fraqueza? Fraqueza é quando você não se libertou daquilo ainda. Às vezes você tem alguma coisa dentro de você que está incomodando, que ali não foi bem estruturado, que ali não foi bem cuidado, ou você teve algum abuso, ou teve alguma pessoa que verbalmente falou coisas que não gostou, seja o que for o bloqueio que você tenha, seja qual for as barreiras que você possui, essas barreiras, quando elas são libertas, quebradas, as facilidades são muito maiores. Um teimoso, por exemplo, uma pessoa que é bem teimosa, que fica ali persistindo em fazer coisa errada, por exemplo, eu gostaria que vocês vissem depois o vídeo que eu vou postar sobre a Jezabel, que foi uma pessoa que teve que foi um temperamento assim muito ruim, né, na questão que ela usou os defeitos dela, e vocês assistam, por favor, eu vou deixar até aqui na descrição desse específico vídeo aqui, vocês procuram, né, um vídeo aí que tá, é o vídeo da Jezabel, né, colérica, então vocês assistam para vocês verem o que acontece, ou como pode levar à ruína. Então, de uma pessoa, através de qualquer tipo de temperamento, desde que eles não sejam curados, não sejam transformados, não sejam reedificados. Então, por exemplo, uma pessoa colérica, nós estamos falando dos defeitos deles, né, ou delas, eles são teimosos, porém são determinados quando estão nas forças. Na fraqueza é teimosia, porque está fazendo coisas erradas, coisas que ainda não é assim para fazer, né, fugindo ali do que tinha que fazer. Estão agindo às vezes com nervosismo, com raiva, porque não estão tendo paciência com as pessoas por estar andando no mesmo nível, aí acaba tendo teimosia de sempre estar ali fazendo as mesmas coisas erradamente, aí acaba que deixando de, em vez de ser determinado para fazer algo bom, um projeto bom, tá ali teimando e fazendo algo que não faz sentido, que não faz lógica, né? Então aí você tem essa diferença aí entre a qualidade e os defeitos. Então os defeitos eles têm que ser reconhecidos para que possam ser identificados, ser trabalhados, para ter essas barreiras aí eliminadas, para ser retificado e voltar ali a entender as qualidades e ver o quanto de qualidade que você tem, quanto de qualidade que você possui. Então esses defeitos vão existir, existem, ninguém é perfeito, mas é muito fácil de ser manejado, muito fácil de ser curado, de ser restaurado a partir do momento que se conhece e que tem a determinação no coração de mudança. Aí não tem quem segure, vai agir na qualidade. Então vamos falar de mais um defeito que do temperamento colérico. Né? Devido à natureza intensa que o colérico possui, ele pode se irritar facilmente. Então, principalmente quando as coisas não saem como ele planejou. Aí consegue ter aquela frustração e ficar irritado com muita facilidade, né? Quando planeja ali. Por quê? Eles enfrentam, por exemplo, assim, no entendimento deles, como uma incompetência, incompetência, né? E esse temperamento explosivo pode afastar as pessoas,
porque a ira, né, do colérico, por mais que ela seja passageira, ela pode causar danos duradouros, né, no relacionamento. Então, tanto pessoal quanto profissional. Então, ela precisa ali ter esse pavio curto, que é o do colérico, aí precisa ser redirecionado também. Aí, finalizamos então as fraquezas do temperamento colérico. E eu gostaria de saber de você, se você tem alguma área ali que você acha que você se identificou nas fraquezas do temperamento colérico. Deixa aqui nos comentários para mim. Eu gostaria de conhecer, de saber melhor um pouco sobre o tipo de temperamento que você é. Às vezes você tem uma história para contar de alguma situação. Conta aqui para mim, me avisa aqui. Fala aqui para mim nos comentários que eu gostaria de conhecer e de saber de uma história de alguém, de uma pessoa para ter essa identificação aí se ela é realmente uma colérica ou não, ou um colérico.